aplicativos, o nosso aplicativo, outros tantos aplicativos, até me enrolei aqui nos aplicativos, tem Radiosnet, tem Deezer, tem um monte de coisa que você pode acompanhar a CBN Campinas, e você pode nos acompanhar também pelo portal cbncampinas.com.br ou apenas cbncampinas.com.br. Enfim, são muitas as formas para você acompanhar o nosso programa, que será polêmico hoje. Será um programa polêmico, porque passaram a mão no Guarani ontem, lá em Muriaé. Literalmente. E vou falar um negócio pra você também, hein? Podiam ter deixado o gol do Rony ser validado, né? Ah, que é aquilo, gente? Ô, golaço, nem o VAR tinha certeza se tava impedido ou se não tava. Mas depois o que fez o seu Abel Ferreira, hein? Com o jornalista lá na zona mista. Para quem não acompanhou, ele tirou o celular da mão do jornalista enquanto ele filmava uma discussão entre um dirigente do Palmeiras e o quarto árbitro. Estava discutindo ali naquele momento, exatamente por conta do gol do Rony, que foi invalidado ali com 6 minutos do primeiro tempo. E a macaquinha, vou falar para você, Carlão de Freitas, foi um resultado enganoso da Ponte ontem. Enganou. Quem olha o placar e fala assim, a Ponte venceu o Vila Nova 1-0. Muito enganoso o resultado, porque era para ter vencido de uns 3. O que jogou a Ponte lembrou a macaquina da Série A2 do Campeonato Paulista. Bom dia, Carlos. Bom dia, Rafael Pio. Bom dia, ouvinte CBN. Pode entregar o acesso. Já pode entregar o acesso. Nossa senhora. Que conversa de louco, né? Era o que a gente queria. Né, brincadeiras à parte, realmente, a Ponte fez um bom jogo. Talvez até o melhor dela na Série B, né? O mais consistente, com poucos problemas defensivos. Ofensivamente a equipe melhorou. A referência técnica da equipe, que é o Elvis, funcionou e funcionou demais. Outros jogadores que são protagonistas foram bem realmente. O Fábio Sanches, o próprio Arthur, Pablo Diego. O Gé dentro das limitações dele, mas foi um cara que ajudou demais também. Ou seja, uma vitória importante. A gente espera que seja a primeira de muitas. Não digo brigar pelo acesso, é que a gente tá brincando, descontraindo, mas pelo menos para a Ponte ficar ali em meio de tabela, uma situação mais tranquila. Agora o Guarani, nós vamos discutir realmente. O Lupe tocou no assunto da arbitragem. Já é o segundo jogo em 3 rodadas, né? Yeah. Contra a Ponte, o Guarani foi prejudicado, né, no pênalti em cima do Derek. E contra o Tombense, o pênalti em cima do Neilton. Chegou a hora da diretoria do Guarani se posicionar, se fortalecer nos bastidores, porque bastidor também é importante dentro de uma Série B de Campeonato Brasileiro. Aproveitando então, Antônio Lupe, os destaques da dupla campineira, os co-irmãos Guarani e Ponte Preta que estiveram em campo neste domingão. Bom dia, Lu. Tudo bem, Pio? Bom dia a você, a todos que acompanham o CBN Esportes. E é bastante gente. Gente que ouve a gente. Que ouve a gente. É isso. Que frase marcante na história do radiojornalismo mundial. Eu começo na ordem cronológica dos jogos. Ponte Preta entrou em campo de manhã, às 11 horas, e venceu o Vila por 1-0. A lei do ex entrou em ação. Pablo Diego foi quem marcou o gol de pênalti. Felipe Moreira, no final do jogo, em sua entrevista coletiva, defendeu o seu trabalho, que vem ao longo das últimas temporadas, e revelou também que teve um bicho extra para que a Ponte conseguisse vencer o time que até então estava invicto na Série B do Campeonato Brasileiro, e foi o que aconteceu. Resultado tira a Ponte Preta da zona do rebaixamento e a Macaca volta a jogar no sábado que vem contra o Mirassol fora de casa. Um pouquinho mais tarde, às 6h15 da noite, o Guarani foi até Muriaé enfrentar o Tombense e ficou no empate em 1-1. Derek, mais uma vez, marcou. A reclamação, como o Carlão disse, foi em um pênalti não marcado, um pênalti claro, não marcado em cima do Neilton na reta final da partida. Bruno Pivetti, pela primeira vez, desabafou a respeito da arbitragem. E não tem como, gente. Foi muito... Poxa vida, vendo o vídeo depois, se não tivesse VAR, ok, vai na interpretação, mas... Cara, eu de verdade não consigo imaginar, olhando ali a imagem, que a arbitragem não tenha
percebido que foi pênalti. Enfim, a gente vai discutir muito mais sobre isso também. E a coisa foi quente pela Série A do Campeonato Brasileiro também, com os clubes da capital em campo. Falamos um pouco do Palmeiras. O Corinthians, enfim, venceu sob o comando do técnico Vanderlei Luxemburgo. O destaque dos clubes de São Paulo e também o Peixe lá na Baixada. O Corinthians venceu pela primeira vez na temporada sob o comando de Vanderlei Luxemburgo e deixou a zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro. Roger Guedes marcou os 2 gols da vitória corintiana por 2-0 sobre o Fluminense em Itaquera. O Palmeiras empatou em 1-1 com o Atlético Mineiro em Belo Horizonte e agora está 5 pontos atrás do líder do Brasileirão, o Botafogo. O Santos perdeu por 2-0 para o Bragantino em Bragança Paulista. E o São Paulo, que teve o domingo de folga após a vitória sobre o Goiás no sábado, terminou a rodada em 3º lugar. Pelo Brasileirão Feminino, o Corinthians, já classificado às quartas de final, venceu o Atlético Mineiro por 1-0 e retomou a liderança da primeira fase. Carlão de Freitas, pode haver alguma... como que eu posso dizer? Uma injeção de ânimo no Corinthians para o jogo contra o Galo. Muito complicado. Essa vitória diante do Fluminense, que era inesperada. Olha, a confiança volta, com certeza. Os reforços estão chegando, ou o reforço, né? O Renato Augusto muda completamente a cara do Corinthians, eleva o patamar do Corinthians, e vencer o Fluminense da maneira que venceu realmente dá aí uma sustentação para os próximos jogos. Agora, no agregado está 2-0, né? E dessa vez não é o Remo, é o Atlético Mineiro que vive aí um bom momento na temporada, embora tenha empatado ontem com o Palmeiras. Acho difícil em termos de classificação, mas que o Corinthians vai ter uma postura parecida com a que teve contra o Fluminense agora diante do Galo, isso com certeza. Carlão, vamos abrir inclusive a discussão para o nosso ouvinte através do 991869070, nosso WhatsApp, e também lá no chat no youtube.com/CBN Campinas. Abel Ferreira, sem dúvida nenhuma, o principal treinador no Brasil, um dos maiores treinadores do mundo, tanto que o nome foi ventilado lá no PSG. Mas o Abel precisa pôr a cabecinha um pouco no lugar, né, Carlão? Eu sou muito fã do Abel, inclusive eu prego a contratação dele pela CBF, né, para ser o treinador da seleção brasileira, por tudo que ele tem feito pelo Palmeiras, com o Palmeiras, né? Agora, menos, né, em termos de comportamento, muito mal. Ontem o que ele fez não se faz, como um gestor que ele é, gestor de dos maiores clubes do mundo, líder de um trabalho super vencedor. A qualidade profissional do Abel é inquestionável, mas o exemplo fora de campo é horrível. O que ele fez ontem não se faz em nenhuma hipótese, né? Eu não sei se pelo momento que ele atravessa ele se acha acima do bem e do mal, não sei se ele tem esse sentimento, mas o que ele fez foi algo horroroso. Ele pediu desculpa, sim, mas não é a primeira vez que ele pede desculpas, né? Então ele precisa, sim, rever os conceitos, principalmente fora de campo. Dentro de campo eu beiro a perfeição. Eu até passo pano pra ele com relação às reclamações de arbitragem, que são chatas pra caramba também. Mas o que ele fez ontem fora de campo, tomando o celular de um profissional que estava ali credenciado... E num local que liberado. Ele tava credenciado, ele poderia ficar ali. Se fosse assim, tava, sei lá... Dentro do vestiário do vestiário, Palmeiras. É outra história, mas não, era a zona mista. O que ele fez não se faz, ali tem tudo o que um ser humano não pode ter. Foi falta de educação, falta de cortesia, intimidação. Realmente foi muito feio o que fez o grande treinador Abel Ferreira. E se você concorda ou desconcorda, como diria o outro, mande mensagem pra gente. Antônio Lupe, a minha mãe diz ainda, graças a Deus, graças a Deus diz, nós, né? E se Deus quiser vai dizer ainda por mais uns 30 anos pelo menos. Pra você não ter que pedir desculpa, não faça. Exatamente. É isso. Exatamente. Que vai ao encontro do silêncio não comete erros, né? É mais ou menos muito parecido dentro deste prisma. Nessa esteira. Nessa esteira. A gente coloca tudo no mesmo balaio. Professor Abel foi mal, né? Foi mal. Não dá. Ele cometeu ali dois erros. Primeiro, cercear o trabalho da imprensa. É isso.
Se o cara estava credenciado para estar ali, ali é um setor de imprensa, ele pode fazer o seu trabalho de forma normal, com o aval da CBF. Para o ouvinte que não sabe, quem credencia os profissionais para trabalhar nos jogos não é mais o clube, e sim a Confederação Brasileira de Futebol. E ela faz um pente fino, né? Você precisa fazer um credenciamento, você precisa ter a autorização para estar ali. E o segundo, é até grave que eu vou falar aqui, ele cometeu ali um furto, ele roubou o celular, sim, pertence de uma pessoa. Exato. É claro que depois ele devolveu porque ele entendeu que ele estava fazendo algo de errado. Então assim, Abel, não precisa, Abel. Não precisa. Ele fala depois, ele pede desculpas, inclusive, na coletiva. É o mínimo, né? É o mínimo, mas ele fala que ele se sentiu com a privacidade invadida. Volto a dizer, não existe privacidade na zona mista. Ali é um local onde os credenciados podem estar. Então não existe invasão de privacidade ali. E outra coisa, aí tinha um outro companheiro da Rádio Itatiaia que filmava o momento. E ele falou assim: o futebol está assim por causa de vocês. Ué, não. Enfim, né? Por falar em treinador, tem treinador novo chegando em grande clube da Europa, em Fábio Chaves. Esse tipo de manchete é muito legal nos sites, porque aí obriga você a clicar e entrar na matéria. Gera cliques. Gera cliques. Tem novo treinador em gigante do futebol europeu. Bom dia, Fábio Chaves. Bom dia, Rafael Pio. Bom dia, ouvinte CBN. É isso aí, o Chelsea anunciou a contratação do técnico argentino Maurício Pochettino. O treinador, ao longo da carreira, já dirigiu times como Southampton, Tottenham e o PSG, seu último clube. Pochettino tem 51 anos e chega para ocupar a vaga de Frank Lampard, após uma decepcionante campanha do Chelsea na Premier League. E mais, pode pintar brasileiro no Santiago Bernabéu, viu, Pio? Roberto Firmino pode ser a opção do Real Madrid para a próxima temporada. Atacante brasileiro que deixou o Liverpool após 8 temporadas está livre no mercado. Firmino é o brasileiro com mais gols na Premier League. Ele tem 81 gols na tradicional e importante liga inglesa, viu, Pio? E ainda pelo futebol nacional também tem experiente treinador chegando para um time da Série B. PC Guzmão é anunciado pelo Londrina para o restante da temporada desse ano de 2023. PC Guzmão não dirige um time desde 2018, quando, na época, comandou o Santa Cruz, viu, Pio? PC Guzmão de volta ao noticiário. PC Guzmão. Sabe quem trocou de técnico também? CRB. Daniel Paulista, né? E Daniel Paulista tá na área. Volta ao CRB, né? Era pra ser o professor, né? Hélio dos Anjos. Hélio dos Anjos. Ele chegou quase oficializado. Tava quase oficializado já o Hélio. CRB? Não sabia, rapaz. E aí, foi muito rápido. O Loser caiu no sábado. Aí ontem eles falaram de Hélio dos Anjos pela manhã, tava quase tudo certo. E aí à tarde veio Daniel Paulista. Inclusive na nossa resenha pré-jogo, aquele cafezinho e tal, que ontem foi pago por Adriana Almeida. A Adri pagou? Até que enfim, hein? Aí nós falávamos sobre o Hélio dos Anjos no CRB. E aí, de repente, chega Daniel Paulista, que é um grande profissional da nossa Ribeirão Preto. Da nossa querida e gloriosa Califórnia. A Califórnia quente brasileira. É isso. Aliás, Daniel Paulista dá ótimas entrevistas falando do comercial. Cara, esse dia foi louco. Ele, certa vez, Daniel Paulista deu uma entrevista ao CBN Esportes. Vivia um grande momento no Guarani. E João Carlos de Freitas, pra relembrar fez um preâmbulo sobre o comercial. O Leão do Norte, né? Exatamente, né? De Daniel Paulista. É cria, né? Cria do comercial e tal. Cara, a resposta do Daniel acho que foi assim, Eu lembro, eu estava no carro. João fez assim, que o comercial de Toninho, não sei o quê, não sei o quê. Aquele comercial de 60 Palma Travassos lotado e tal. Por que ele fez isso? Porque o Daniel é do comercial, então pra criar ali, né, uma proximidade, né? Quebrar o gelo, Isso, né? quebrar o gelo. E aí, Daniel, bom esse time? Era um time de qualidade. Tipo assim... Mal sabia. Vamos seguir pra entrevista. Cara, eu tava no carro e falei assim, não. Que quebra-clima. Nossa, que anticlímax. Mas muito. Total, absurdo. Seria um quebra-clima assim. Imagine o seu time, Rafael Pio, vencendo um clássico até os 55 minutos, aquela festa, né, tal. E de repente o adversário vai lá e empata, sabe? Isso, é por aí.
É exatamente Ou isso. sabe, esse anticlima. É isso aí. É exatamente isso. 11 Foi o que 19 aconteceu num clássico não, né? Mas times rivais. times Na rivais. Alemanha. O Borussia tava com o título na mão. nossa, fala, verdade, Que tristeza, cara. rapaz do céu. E E o Hamburgo que celebrou o acesso. Hamburgo de quem? Também da Alemanha, Hamburgo. Celebrava o acesso, a torcida invadiu verdade. o campo, deu tudo. Ai, futebol. Futebol. Esse Você é o machuca. futebol. Nossa senhora. Se você não existisse, seríamos muito Nossa, mais tio, felizes. dá tempo. De acabar. Cara, Vai pra dar. contar essas histórias Dá. macabras do futebol, sábado fui assistir a final do meu menino Arthur. Rasgou o protocolo, sabe? Não, olha só. Um pouquinho. Tá. 0-0 o jogo, se encaminhando para as penalidades e nos pênaltis, seja o que Deus quiser. Era Barcelona, Euro-Barcelona contra a escola do Arthur, Parque Prado. 0-0, 20-20. Aos 18 minutos, o time do Arthur segurando tal, Arthur guerreando na frente, o Euro-Barcelona vai pumba, Gol. 1-0, 18 minutos. Cara, deu a saída tal, 20 minutos, empatamos o jogo. Festa, papai chora. Papai chora, Vamos para os pênaltis e tal. Saiu a bola do Barcelona, pumba, 2-1. Rafael Pio. Foi uma choradeira dos meninos. Não. Traumático. Triste, cara. Papai chorou também? Ah, não tem como, Não, né? chorei escondido pra ele não Pra ver, ele porque não ver, ali sim. era o momento de dar força pra ele. Cara, mas na hora... a hora que eu entrei no gramado, ele veio me abraçar. Ah, não. Chorando, cópia. Eu falei, Arthur, é futebol, É futebol, velho, tá vendo? É Mas, melhor. cara, foi triste. Triste! Eu tô falando pras minhas meninas, não vai. Nossa, ainda triste, ainda mais cara. porque o caminho que elas estão seguindo. O coração ficou apertado. Não é legal. Nossa. Eu falei pra elas. Mas enfim. Olha lá, É, desculpa, vamos- Pio, vamos mas pra eu lá, tinha que não. desabafar. Eu precisava. Foi muito triste. Trabalhos técnicos de Valmir Bortoleto, a produção de streaming do CBN Esportes e de tudo que acontece na CBN Campinas é de Daniel França. Apresentação: Rafael Pio. A gente volta já pra falar de Liga das Nações, hein? Vai começar. CBN Esportes Campinas. O melhor self-service por quilo de Campinas você só encontra no Mama Maria. Com uma variedade de saladas e frios, churrasco com carnes nobres, massas, comida japonesa e os mais deliciosos pratos quentes da nossa culinária. Além de uma mesa de sobremesa variada com tortas, doce, pudins, mousses e frutas. Faça de seu almoço um ritual gastronômico ou peça delivery. Mama Maria Restaurante. Estacionamento grátis com manobrista. Rua José Pires Neto 214, Cambuí. Encher cada vez mais de eficiência, conforto, segurança e tecnologia as estradas que ligam o Brasil, as avenidas que unem os bairros ou as ruas e ruelas que cortam as vizinhanças. Esta é a nova fase da Volkswagen Caminhões e Ônibus. Nova Volkswagen Caminhões e Ônibus. Sob medida para conectar você ao futuro. Volkswagen. Use cinto de segurança. A Artimanhas Empreendimentos Culturais possui mais de 40 espetáculos de teatro em repertório e é referência em teatro infantil no estado de São Paulo. Diversos shoppings, teatros, clubes, resorts e eventos corporativos contam com as soluções teatrais de alta qualidade da Artimanhas, que já ultrapassou a marca de 2 milhões de espectadores ao longo dos anos. As informações sobre a companhia e atrações estão no site da Artimanhas, amanhas.com.br e no Instagram, @amanhas.com.br. Trânsito. 11h23, ela está de volta e dourada. Bom dia, Thaís Azevedo. Bom dia para você, Rafa. Bom dia para todo mundo que está ouvindo a gente. Voltei para o trânsito dourada, Rafael. Fernando de Fazer o Noronha quê, nunca né? mais será o mesmo, né, Thaís Azevedo? Não, ai, Rafa, muito bom, viu? Eu aconselho a todos que puderem ir para lá, porque é muito lindo. Ah, não tenha dúvida disso. E o trânsito, Thaís? Olha, Rafa, quem segue ali pelas Amoreiras tem um trânsito carregado sentido centro, ali a partir da Avenida Senador Antônio Lacerda Franco até a rodovia Anhanguera. No sentido bairro, o motorista perde tempo somente nos semáforos, mas no geral são boas as condições. A Avenida John Boy Dunlop tem trânsito fluindo bem, tanto sentido centro quanto sentido bairro. Quem segue ali pela Avenida João Rodrigues tem uma lentidão próximo ao Hospital Ouro Verde por conta de obras no local, sentido centro, mas nada que prejudique a vida do motorista. No sentido bairro, são boas as condições. Rafa,
Obrigado, Thaís. Até amanhã. É movido por condições especiais de pagamento? A Toyota também. Tem Hilux Power Pack com condições exclusivas para CNPJ produtor rural. E o melhor, a pronta entrega. É a sua chance de comprar sua Hilux Power Pack. Aproveite! Toque de Ouro, com André Heller. 11h25, André Heller no nosso Toque de Ouro. E numa semana em que vai começar a Liga das Nações Feminina. Vou falar pra você, sem dúvida nenhuma, um dos principais campeonatos do calendário, hein, André? Bom dia. Bom dia, Rafael Pio e a todos os ouvintes da CBN. Sem dúvida, Pio, sem dúvida. Competição muito importante do ano e as seleções estreiam já essa semana. Teremos uma enxurrada de jogos pela seleção brasileira feminina e também pela masculina. Vai ser muito bacana de acompanhar esse início de trabalhos de ambas as seleções. André, principalmente a gente fala muito de calendário, né, no Brasil, porque na Europa a coisa é até um pouquinho mais certa, mais definida. No Brasil é sempre uma bagunça, vamos dizer assim. Você pegar uma Liga das Nações em que as meninas terminaram recentemente uma temporada, pelo menos aqui no voleibol brasileiro, isso pode fazer alguma diferença na questão física, André? Pio, depende. Na verdade, Pio, há um tempo atrás a gente até falava de bagunça, calendário bagunçado, porém, a partir do momento que nós sabemos que é assim, já faz algum tempo já que o calendário nacional termina meados de maio, ou até para final de maio, e logo em seguida o calendário das seleções começa. Já faz bastante tempo que é assim, então cabe a nós buscarmos capacitação ou competência para lidar com esse calendário. É assim, não tem jeito, temos que nos adaptar. O campeonato italiano, por exemplo, também terminou não faz muito tempo e eles engrenam na VNL. São questões de prioridades. Como nós sempre buscamos ótimos resultados, naturalmente isso acontece, então há sempre uma dificuldade maior na adaptação do trabalho. Os atletas não estão na ponta dos cascos, na ponta dos cascos agora, é o início de trabalho, não à toa que ambas as seleções viajam para fazer uma espécie de aclimatação, alguns jogos amistosos, para buscar ritmo de jogo, porque elas e eles estão longe da condição física ideal. Mas é o que temos para hoje, é assim que vai começar. Faz bastante tempo, na minha época, não estou querendo voltar ao passado, mas para buscar alguma referência, mas na minha época, que já faz um bom tempo, também era assim, nós tínhamos pouquíssimas férias. Eu lembro de ter ficado na seleção brasileira 10 anos, e durante 10 anos eu acabava o calendário nacional e tinha 3, 4 dias, não eram férias, era uma folga para dar um alô em casa e partir para a seleção brasileira. Depois eu voltava ao meu clube só em novembro e dezembro. Desde sempre é assim e temos que nos adaptar. E aí, fisicamente, você pega jogadores, principalmente jogadores de ataque, em que o impacto é muito grande durante os jogos. Esses caras e essas meninas sofrem, né, André? Sofrem bastante, Pio, sofrem bastante. Aí nós temos profissionais muito capacitados para lidar com isso. Eu lembro que a época, de novo, estou voltando ao passado, mas para buscar algumas referências, eu lembro que a gente falava muito sobre isso enquanto éramos atletas, de que a preparação física buscava nos condicionar, nos tornar fortes, ágeis e com muita potência, mas também buscava minimizar o estrago que a quantidade de treinos e jogos fazia na quadra. Então, é nesse sentido, os preparadores físicos, e que no Brasil, eu acredito que nós temos os melhores, e olha que eu já rodei pelo cenário mundial, e falo isso com muita propriedade, nós temos os melhores profissionais em termos de preparação física, sabem que precisam tornar os atletas fortes, potentes, ágeis, mas também resistentes para aguentar o número de treinos e jogos. E aí, numa condição como essa, se a gente for levar em consideração a convocação,
a cada tempo que se passa, no esporte num geral, isso vem acontecendo, André, queria saber se no vôlei isso também é uma tendência. A gente tem uma média de idade cada vez menor? Olha, Pio, essa é uma avaliação que eu sinceramente, nunca parei para refletir. Não sei te responder assim, para te dar uma informação sem ser leviano. Mas está acontecendo um processo de renovação natural no esporte. Temos atletas muito jovens nutrindo a seleção brasileira ou retroalimentando as seleções brasileiras, mas não posso te afirmar que isso é uma regra, porque nós dependemos de atletas já com muita experiência, como é o caso do Bruno, do Lucarelli, e por aí vai. Então, há uma mescla muito grande. Não estou afirmando aqui que jogadores jovens não estão surgindo, mas não vejo assim agora, numa primeira avaliação, numa quantidade significativa para que a gente consiga apontar uma tendência. Acho que temos ainda uma mescla entre jovens surgindo e atletas experientes, até que posso te dizer, até com muita tranquilidade, que a gente está num período de carência de jovens talentos, tá? Eles ainda estão surgindo, mas numa quantidade menor do que gerações anteriores. E aí, André, foi muito bom que chegou a mensagem da Marcela, ela é lá de São Bernardo, que está dizendo o seguinte: os jogadores jovens, eles estão, pelo que eu consegui entender aqui, eles vêm fortes, né, para essa renovação, e aí, bom, imagino que seja muito de encontro com o que a gente vem dizendo. Você falou do Lucarelli agora há pouco, falou do Bruninho e tal, que recentemente ainda faziam parte dessa transição, talvez hoje já são caras experientes. E aí eu vou citar dois nomes, Darlan e Adriano, por exemplo, que são dois jovens que vêm chegando, além de tantos outros que estão aparecendo. Essa renovação vem forte pensando em seleção brasileira? Pio, esses dois exemplos são emblemáticos, Darlan e Adriano, que são dois, assim, que nós podemos dizer que são dois fenômenos. Claro, ainda há muita estrada a ser percorrida, sobretudo no que diz respeito a repertório para estar ali na seleção e performar. Percebam que uma coisa é estar na seleção, ser convocado, outra coisa é performar em um campeonato a nível mundial, que é muito, muito forte. Então, são duas coisas diferentes. Porém, por mais que possamos apontar esses dois fenômenos, posso te dizer assim, aí é uma visão minha, que já de algum bom tempo nós temos cada vez menos atletas surgindo com essas características. Se pensamos em outras gerações, nós tínhamos uma quantidade maior de atletas surgindo com essas características, digamos assim, características que podem fazer parte de uma seleção brasileira e, de fato, performar. Hoje nós temos o Darlan, o Adriano, e podemos buscar mais alguns outros poucos nomes. Há um tempo atrás, de novo, não estou querendo comparar gerações aqui, não é possível fazer essa comparação de uma maneira sem ser leviana. Há um tempo atrás nós tínhamos muito mais talentos, eles vinham em maior quantidade. Passamos por um período que esses talentos são cada vez em menor quantidade. E aqui cabe, de novo, um ponto de reflexão que temos que transformar em ponto de inflexão. O processo de formação de atletas no voleibol e talvez no esporte brasileiro precisa ser revisto. E quando eu digo isso, também precisamos pensar quem são os nossos técnicos e treinadores e líderes formadores. É um ponto de reflexão que há bastante tempo nós temos no vôlei, e acredito que de uma maneira geral no esporte brasileiro, que isso precisa ser pensado. Cada vez mais temos menos atletas em condições de servir as seleções brasileiras. Isso naturalmente acontece porque há um tempo atrás, de novo, estou remetendo ao passado, mas para buscar referência, nós tínhamos o esporte como uma das grandes possibilidades para crianças e jovens.
Hoje nós temos outros fatores que são grandes competidores. Não é todo mundo que está me vendo, mas eu carrego um competidor aqui, um adversário muito poderoso, que é um smartphone na mão. Isso vem ocupando muito tempo de jovens que deixam de praticar o esporte de maneira mais lúdica, educacional, e assim deixam de adquirir repertório motor. E aqui eu vou até fazer uma analogia com a história que o Carlão contou do filho dele nesse final de semana, se o Carlão me permitir. O esporte é uma ferramenta poderosíssima de aquisição de repertório motor, repertório físico, repertório emocional. Há tempos atrás, eu escrevi um texto, quase que uma declaração de amor ao esporte, que eu falo que no esporte eu entendo o caminho da vitória, mas também compreendo a derrota. O esporte é uma ferramenta muito poderosa de educação em todos os sentidos. No esporte estão envolvidos domínios como domínio físico, cognitivo, intelectual, motor, afetivo, social, espiritual. O esporte é educação na veia, e nós estamos perdendo para outros concorrentes como este que está na minha mão, que é um smartphone. Temos que pensar sobre isso. E aí acho que é por isso também que os outros países, eles conseguem, nesse momento, que surjam mais promessas, mais jogadores, porque eles estão tendo cada vez mais uma visão para isso, e infelizmente coisas que o nosso país, em muitas oportunidades, não tem. É uma discussão que cabe um podcast que precisamos fazer, André Heller. Obrigado por mais esse papo. Eu que agradeço. Ótima semana a todos. E o Carlão vai levar essa frase para Arthurzinho. Repita, André. Eu compreendo, como que é? Nossa, mano. Vamos lá. Eu entendo a vitória e compreendo a derrota. Sensacional. Mas o pior não é o pior, André, não é o Arthur. O problema é o pai. Ou os pais destas competições. Meu Deus, sofre demais, tá louco? Mas, gente, é uma possibilidade tão bacana, tão poderosa de nós, demais, pais, interagirmos com as crianças, né? Nas vitórias, nas derrotas, mas sempre, independente da vitória ou da derrota, sempre numa possibilidade de aprendizado juntos. Isso é muito poderoso. Obrigado, André. Boa semana. 11h36 já. Repórter CBN. Segunda-feira, 29 de maio de 2023. Os economistas do mercado financeiro reduziram a estimativa da inflação brasileira para este ano de 5,8% para 5,71%. Mesmo com a queda, a projeção ainda supera o teto da meta, fixada em 3,25% pelo Conselho Monetário Nacional. A meta será considerada formalmente cumprida se oscilar entre 1,75% e 4,75%. Se a expectativa do Banco Central for confirmada, será o terceiro ano seguido de estouro da meta. Para 2024, a estimativa de inflação permaneceu em 4,13%. O Ministério Público de São Paulo investiga o Google, desenvolvedor do jogo de celular Simulador de Escravidão, e os usuários que baixaram o aplicativo na loja virtual Play Store e deixaram comentários racistas e discriminatórios nas avaliações. No programa, pessoas negras poderiam ser castigadas e torturadas. O usuário poderia se passar por proprietário de escravos e escolher entre duas modalidades. Numa delas, a tirana, o jogador tinha o objetivo de acumular lucro e impedir fugas e rebeliões. Na outra modalidade, a libertadora, o usuário poderia lutar pela abolição. O Ministério Público apura as circunstâncias da disponibilização do aplicativo na loja virtual e se houve a análise humana do processo.
O primeiro-ministro do Japão, Fumio Kishida, exonerou o filho do cargo de secretário em razão de comportamento inadequado. Segundo a imprensa local, o rapaz de 32 anos convidou amigos para uma festa na residência oficial do chefe do governo japonês no ano passado. O premier chegou a repreender o filho, mas a oposição cobrava a demissão. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Quem escolhe a Unicred tem muitas vantagens e exclusividades. E agora, também tem o Unicred Visa, o cartão de crédito mais aceito no mundo. Qual cartão você vai ter? Infinity, Platinum, Gold, Classic ou Electron? Com o cartão Unicred Visa, você tem a segurança de receber confirmação de compras por SMS e a conveniência de ter sua fatura na palma da mão. Tem a exclusividade de um app próprio com acesso a um programa de recompensas único, que proporciona resgate de pontos em produtos e serviços de luxo. E ainda gera mais resultados para a sua cooperativa, ou seja, para você. Escolha o cartão que é aceito no mundo inteiro e é todo seu. Escolha Unicred. Fale com seu gerente de relacionamento e peça já seu cartão Unicred Visa. No mês de maio, toda a nossa região assume o amarelo para conscientização no trânsito. Fique atento às orientações e faça a escolha certa. Se beber, não dirija. Utilize o cinto de segurança. Respeite os limites de velocidade. Pratique a direção defensiva. Motociclistas e ciclistas, utilizem os equipamentos de proteção. Maio Amarelo. No trânsito, escolha a vida. Uma iniciativa CBN Campinas. CBN Esportes Campinas. – 11h41, Matheus Bueno tá mandando aqui, ó. Bom dia, pessoal. Matheus Bueno é volante do Bueno. Bueno. Bom, um abraço pro Matheus Bueno. Grande Matheus Bueno. Mas esse Matheus não é Bueno ele, aqui, né? não é. Esse Matheus Bueno aqui, pelo jeito, ele joga beat. Beat tênis, boa. Pela foto, parece Deixa que eu ele ver. joga beat. Não é o Maria. Ou é futebol, Ou é né? futebol. Opa, se for futebol, é dos meus. né? Manda aí, Matheusão, o que você joga. E é professor, viu, gente? Pelo jeito aqui. Aí ele tá, o tanto que ele tá dizendo aqui, ó. Para o surgimento de novos atletas, necessitam de investimentos para o plantio de atletas. Exatamente. É exatamente isso. O Éder do São Bernardo tá feliz aqui. Carlão, fala pro Arthur que ele é guerreiro, já no nome. Arthur. Arthur Zico, às vezes eu chamo. Arthur Zico, que isso, hein? Que ousadia, né? Nossa senhora, hein? Nossa senhora. Bom dia. Clima mais leve no estúdio hoje, hein? Que uma vitória de Ponte Corinthians não fazem, hein, Opa, Carlão quem tá e Pio? falando isso? É o Renatão. Ô, Renatão, não é assim não, É cara. assim, a gente é tá assim, feliz não. por estarmos Porque juntos. o estarmos vivos, Você que é o coach nosso. Dá o uma nosso mensagem final pro de Renatão. semana, Por Renato, estarmos ele vivos. envolve outras questões além do futebol. Claro. Por exemplo, o Carlão de Freitas no sábado tava solto. Rasgou o protocolo. Imagina, é claro que ele ficou triste com o Arthur, mas o período da tarde deve ter sido... Mas a tristeza Não, também é demorou isso. 20 minutos. demorou né? 20 E aí depois o quê? A hora que eu vi ele brincando, bailando, aí Pronto, também... aí veio a Eu entendi. alegria. Então, assim, o entretenimento na nossa folga, ele vai muito mais Além do uma que o partida de futebol. Não tenha dúvida Pô, disso. que isso. E tem mensagem chegando, o ouvinte ele dá uma dica, tanto pro torcedor quanto pra diretoria do Guarani. Olha... Bom dia, pessoal da CBN. Bom dia. Só uma sugestão. Já que o Guarani só joga um tempo mesmo, o certo é o torcedor assistir o primeiro tempo e ir embora. E o clube cobrar metade do ingresso, porque no segundo tempo o Guarani não existe. Um abraço para vocês, sou o Ricardo de Paulínia. Tá bravo, Ricardo. Mas ontem, Pio, Ricardo, ontem o Guarani caiu tecnicamente. A intensidade que a gente cobra foi assim no derby contra o Sampaio, foi assim contra a Chape. Essa intensidade ela permaneceu. Tanto é que nos acréscimos, e o árbitro deu 10 minutos de acréscimo, o Guarani teve possibilidades. Agora, tecnicamente, caiu. O Regis, bem, né? O primeiro tempo do Regis foi bom, bateu o escanteio, o
o Derek fez o gol, mas o segundo tempo o Regis deu uma cansada também, aí como ele é o diferente, o time cai. Deu um susto agora lendo a manchete ali da Globo News. Que coisa. Ô, Fábio Scheibe, Firmino no Real. Tá meio velho esse time do Real, não tá não, Fábio Scheibe? Ô, louco. Exatamente, Pio, mas o Firmino pode ser a opção do Real Madrid que visa mudar os jogadores, né, para essa temporada. Benzema não tá numa temporada tão boa assim, com tantos gols, e Firmino poderia ser uma opção. Firmino que deixou o Liverpool agora, né, após 8 temporadas, é o maior artilheiro da Premier League, tem 81 gols e tem bastante nome na Europa ainda, e seria uma opção sem custos para o Real Madrid, já que termina o contrato agora em junho, e ele fica livre no mercado. Estou pensando na possível a dupla de ataque, trio de atacantes, na verdade, brasileiro, né, Vini Júnior, Firmino e Rodrigo. Seria interessante. Seria, mas não sei, o Firmino tá meio passado já, Carlão. É bom jogador, mas acho que para a seleção tá em nível Europa ainda, ou, por exemplo, se ele vier para o Brasil, joga nos principais clubes do Brasil. Ah, sim. Mas acho que para a seleção brasileira, acho que já deu. E vamos falar em seleção brasileira, porque ontem nós tivemos a convocação... Que absurdo, Ramon Menezes sai da Argentina, onde tá comandando a seleção sub-20 no Mundial, aí vem pro Rio de Janeiro, convoca e volta pra Argentina. Gente, convoca de lá mesmo, faz entra no StreamYard, fiz propaganda aqui. Uma chamada de vídeo, Uma chamada de vídeo, faz a convocação, pelo amor de Deus. Informações da seleção brasileira. Uma seleção pentacampeã do mundo convocada por um técnico interino que fez um bate e volta entre a Argentina e o Rio de Janeiro para anunciar a sua lista. Para mim não é sacrifício nenhum estar aqui. Nós temos profissionais aqui altamente capacitados, que fazem essa análise na performance de todos eles. Ramon Menezes interrompeu o seu trabalho na Argentina, onde treina a seleção sub-20 na Copa do Mundo da categoria, para anunciar os nomes dos goleiros Alisson do Liverpool, Ederson do Manchester City e o Everton do Palmeiras, dos laterais direitos Danilo da Juventus e Wanderson do Mônaco, dos laterais esquerdos Alex Telles do Sevilha e Ayrton Lucas do Flamengo, dos zagueiros Ibanhas da Roma, Éder Militão do Real Madrid, Marquinhos do PSG e Nino do Fluminense, dos meias André do Fluminense, Bruno Guimarães do Newcastle, Joelinton também do Newcastle e Casemiro do Manchester United, e dos atacantes Lucas Paquetá do West Ham, Malcom do Zenit, Pedro do Flamengo, Richarlison do Tottenham, Rodrigo do Real Madrid, Rony do Palmeiras, Vinícius Júnior do Real Madrid e Rafael Veiga do Palmeiras. São 4 estreantes, Wanderson, Ayrton Lucas, Nino e Joelinton, além de Malcom, que foi convocado uma vez, mas não jogou. Voltam à seleção Alisson, Danilo, Marquinhos, Bruno Guimarães e Richarlison. Neymar continua fora machucado. O Brasil joga dia 17 de junho contra a Guiné em Barcelona, na Espanha, onde Vinícius Júnior tem sido constante vítima de ofensas racistas. O porta-voz da CBF, Rodrigo Paiva, explicou que o jogador foi consultado quando a CBF definiu o local da partida. E o Vinícius se colocou à disposição para dedicar o máximo para que essa campanha tenha a dimensão que está tendo. Isso só está acontecendo graças a ele. Além do jogo contra a Guiné, o Brasil enfrenta Senegal no dia 20 de junho em Lisboa, em Portugal. De São Paulo, Leonardo Dai. Valeu, Dai. Ô, Carlão, Lupe, Fábio Scheibe, nem pela convocação, enfim, convocação a gente vai ter muito tempo para falar, mas mostra a bagunça que tá a CBF, esse lance todo, né? Não cenário, tem técnico, né? Aí o técnico sai da Argentina, vem, convoca, volta. É o cenário, parece clube de futebol desorganizado. É o cenário da CBF, pouca gente sabe o nome do presidente, né? Tem pouca representatividade. Como você diz, né? Falar dos amistosos aí, apenas um caça-níquel, mas a maneira, o combo, né? O cara sai da Argentina, vem pra cá, é treinador, não é... Tá feio, cara. Tá, sinceramente, triste, assim, o cenário da seleção brasileira. Ô, Pio. Oi, Fabião.
E ontem o Ramon Menezes cometeu uma gafe, mas passou despercebida, que na convocação de Joelinton, né, do Newcastle, um novo jogador estreante para a seleção brasileira, ele acabou anunciando José Wellington. Quer dizer, mostra que cara. a seleção brasileira Ai, meu Deus do céu. É isso aí. E ontem, pela primeira vez também, Edinaldo Rodrigues falou sobre o nome de Dorival Júnior para a seleção brasileira, pondo ele entre os 3 possíveis candidatos aqui do Brasil: Abel Ferreira, Diniz e Dorival Júnior, além do Ancelotti, que ele gosta muito. Aí que tá. Seleção brasileira com até 2 semanas ele tava parado. Aí agora ele assume o São Paulo. Não tem fica numa fazendo um trabalho bom, aí ele aparece para a seleção. Não tem convicção. Então tá bom. Eu vou falar. Último intervalo, daqui a pouquinho a gente fala da dupla campineira. Opa! Oferecimento Unimed Campinas. Nossa força é cuidar de você. Barbacoa, muito além da carne. Nortel Express, de profissional para profissional. Quem escolhe a Unicred tem muitas vantagens e exclusividades. E agora, também tem o Unicred Visa, o cartão de crédito mais aceito no mundo. Qual cartão você vai ter? Infinity, Platinum, Gold, Classic ou Electron. Com o cartão Unicred Visa, você tem a segurança de receber confirmação de compras por SMS e a conveniência de ter sua fatura na palma da mão. Tem a exclusividade de um app próprio com acesso a um programa de recompensas único, que proporciona resgate de pontos em produtos e serviços de luxo. E ainda gera mais resultados para a sua cooperativa, ou seja, para você. Escolha o cartão que é aceito no mundo inteiro e é todo seu. Escolha Unicred. Fale com seu gerente de relacionamento e peça já seu cartão Unicred Visa. R$11,51. Vai dar bom. Né, Antônio Lupe? Fala aí. Da dupla campineira. Isso tudo, gente, é culpa de Antônio Lupe no intervalo. Ele espera para soltar as piores quando faltam 2 segundos para voltar do bloco. Quando o Valmer já tá com o dedo para ligar o O microfone. on. Fazer o on. Vamos lá então, Rafael. Fala primeiro da Ponte, que conseguiu uma vitória importante contra o Vila. 1-0, gol de pênalti, Pablo Diego, foi pênalti, sem discussão. Sim. O Gelado chegou atrasado num belo lançamento do Elvis para o Maildo, que também fez uma boa partida, inclusive é um dos candidatos para assumir uma vaga no time titular na lateral direita, e a Ponte venceu, resultado que tira a Alvinegra da zona do rebaixamento. E em entrevista coletiva após a partida, Felipe Moreira falou sobre os assuntos extracampo, de que forma ele tem blindado o vestiário para que a situação, mais uma vez, política da Ponte, não interfira no elenco. Primeiro eu queria agradecer a diretoria, porque tudo isso que acontece, e eu já passei por situações contrárias aqui, nessa mesma cadeira, nesse mesmo trabalho. Então tudo que acontece de externo, a diretoria não deixa chegar aqui pra gente. Ela não atrapalha e não interfere em nada. Essa diretoria, através do nosso presidente, do Marquinhos, ele não deixa, ele blinda muito, né? Qualquer as coisas que acontecem, extra-campo que acontece, ele não deixa chegar, ele blinda a gente para dar tranquilidade para a gente trabalhar. Hoje até ele me ajudou muito, a diretoria, eles deram um bicho aí no vestiário, né? Uma quantia boa para os jogadores, para dar um algo a mais. Eu acho que foi de muita ajuda deles. Então é o pessoal que está correndo junto, né? E tenho certeza que isso vai dar resultado e a gente vai fazer um grande campeonato. Felipe Moreira tem uma dor de cabeça imensa para o próximo jogo, porque ele simplesmente perdeu a sua dupla de zaga. Fábio Sanches e Matheus Silva estão suspensos para o jogo contra o Mirassol no próximo final de semana, Rafa. Rapidamente, Carlão de Freitas, e aí eu estou levantando essa situação, não sei se vocês concordam, mas
Acontece, mas não precisa falar, né, Felipe? Faltou a malandragem. Ele veio e deu um bicho pra darmos algo, os jogadores darem algo mais. Os jogadores têm que dar algo mais porque eles ganham no mínimo 50 mil reais por mês, gente. E a profissão deles. E aí faz o torcedor pensar em bobagem, né? Coisa que a gente não acredita, mas dá a possibilidade de pensar em coisas... Ué, quer dizer que só jogou como jogou ontem, fez o melhor jogo dela no campeonato porque teve bicho? Faltou a blindagem, faltou realmente aí uma comunicação, até com a assessoria de imprensa, para evitar falar isso. Isso não se expõe, né, na entrevista coletiva. Eu tenho certeza que, o time da Ponte, ele é repleto de raposinhas. O que eu falo? Raposinha, lembrando o nosso querido e saudoso Vadão. São os experientes da bola. Então você pega Fábio Sanches, Arthur, Elvis, é tudo da bola, né? Tudo velho da bola. Pô, o cara vai falar, Felipe, aí não, né, cara? Você não vai falar numa entrevista com ele, pagou bicho no vestiário, isso é discutido internamente, mas algo que o Felipe precisa aprender. O Felipe ainda é um principiante dentro da profissão. Então, faltou sim uma conversa antes da entrevista coletiva para não citar esta situação. Eu sei que foi por uma boa intenção, para falar da diretoria, para exaltar o trabalho da diretoria, mas poderia ter evitado. Já passou, mas é uma correção aí para a sequência do Felipe. O time jogou bem, fez por merecer. Agora, que assunto extracampo entra no vestiário? Entra sim, senhor, porque o jogador de futebol, ele lê, o jogador de futebol, ele conversa, ele tem amizade com o torcedor, ele participa de grupo, ele sabe o que acontece no dia a dia do clube e acaba interferindo. Não é que ontem venceu e o Felipe estava na dele de defender a gestão pontepretana, de defender aí o pessoal do futebol, mas de qualquer maneira... Parabéns à Ponte, fez um bom jogo e se mantiver esse ritmo, é uma Ponte que dá para ficar pelo menos em meio de tabela. E mais tarde teve Bugrão, Lupe. Foi até Muriaé, próximo ali a Tombos, já que o estádio da equipe do Tombense passa por um processo de reforma. Ou seja, longe, né? Longe demais. Tudo que é perto de Tombos é longe. Para você chegar em Tombos, você precisa ir para o Rio de Janeiro e voltar para Minas, praticamente. Para o estado do Rio. Eu e fui depois de carro. Eu fui de carro também. Logística difícil. E eu perdi a entrada, você acredita? Porque tinha uma placa assim, Tombos, aí tinha uma empresa, acho que é de grãos, né? Que tem aqueles baita... cilindro grande, não sei como é que chama aquele depósito. A gente não viu o retorno, a gente não viu, passou, aí 30 km pra frente paramos no posto, perguntando pro frentista, Tombos tá muito longe? Ele falou, rapaz, passou faz 30 km. Aí volta, a gente andou 60 km a mais, 30 pra ir, 30 pra voltar. Ou seja, deu 1.460. Nossa senhora. E a equipe do Guarani foi até Muriaé para enfrentar a equipe do Tombense, saiu na frente, Elvis cobrou escanteio, Derek de cabeça, abriu o placar, mas no segundo tempo a equipe do Tombense igualou o marcador. Resultado que afasta o Guarani do grupo dos 4 melhores times, porém o Guarani poderia ter vencido se o árbitro, de novo, Léo Simão Holanda, apitou Ponte Chapecoense, que também deu uma confusão danada. O da Aparecidense, que teve a interferência externa, isso não é o que estou falando, foi o STJD que identificou, tanto é que a partida foi remarcada. Ele era o responsável pelo apito e não marcou um pênalti, claro, na minha opinião, em cima do Neilton no final do jogo. E o Bruno Pivetti, pela primeira vez como treinador do Guarani, desabafou a respeito da arbitragem. Vocês nunca me ouviram falar de arbitragem até o presente momento, mas chegou uma situação que está absolutamente insustentável. Hoje o Guarani teve o 3º pênalti a seu favor que não foi marcado pela arbitragem. Tivemos um pênalti no segundo tempo contra o Sport, tivemos um pênalti no derby contra a Ponte Preta no final do primeiro tempo, um pouco antes do intervalo. E hoje o pênalti que o Neilton sofreu foi algo assim vexatório, a equipe de arbitragem não marcar e muito menos não ter ido ao VAR para poder visualizar a imagem. O Neilton tem as 2 pernas chutadas pelo adversário, sofreu um pênalti claríssimo que novamente a arbitragem não nos deu. Eu não sei se a arbitragem tem algum problema com o Guarani, mas o que a gente pede não é ser beneficiado, pelo contrário, é que nós tenhamos também uma arbitragem justa para que não favoreça nenhum lado e tampouco o outro. A gente vai trabalhar, temos muitas coisas a corrigir, a ajustar, nós vamos ter humildade para trabalhar muito ao longo da semana, para poder recuperar bem a equipe, pois a gente vem de uma sequência absolutamente desgastante, temos que ajustar a parte tática, a parte técnica, mas também esses lances capitais, a arbitragem tem que estar um pouco mais concentrada para parar de prejudicar o Guarani.
Guarani volta a campo contra o CRB no final de semana que vem, no Brinco. E foi prejudicado, Carlão. Foi prejudicado e o que o Bruno Pivetti falou foi um grito de alerta para a própria diretoria de futebol do Guarani. Precisa sim trabalhar os bastidores. A gente sabe que Série B não se vence apenas dentro do campo, não se vence apenas com a qualidade. Você precisa se estruturar. Só de você não ser prejudicado já é um passo importante rumo a um objetivo. O Guarani foi prejudicado no derby, o Wagner poderia ter dado pênalti sim, é que ficou uma situação cômoda porque a falta foi no último lance, né, do primeiro tempo, então ele meio que ponderou tal, mas poderia ter, concordo com a reclamação do Bruno Pivetti. E ontem foi mais do que no derby, né? Ontem porque o cara fez a carga em cima do Neilton e embaixo. Ele poderia, tanto é que aqui fora do ar, a hora que o Julião falou, olha, vai ter o VAR. Eu falei, vai dar, porque na hora que ele falou já tava passando o replay. Eu falei, pode, é cal. Não tem jeito, de repente o juizão segue o lance. Nossa, e 2 jogos importantíssimos, né? Foram 4 pontos desperdiçados. CRB de Daniel Paulista é o próximo adversário do Guarani. Ô, Fábio Chab, só pra terminar, o Cristiano Salvioni falou que pediu pra perguntar pra você quanto custa uma bicicleta top aqui em São Paulo, porque lá em Minas não tá valendo nada, viu, ô, Fábio Chab? Que pecado, hein, Pedro? Nossa que senhora. pecado. Seria o terceiro gol de Rony de bicicleta nesse último ano. E um impedimento milimétrico, né? Que na verdade nem se sabe se foi impedimento mesmo. Que a câmera pra mim não foi. Fabião, Carlão. Valeu. Lupe, até às 4 tem Arena CBN com Eliel Almeida. Tchau, gente. CBN Esportes Campinas.